Vamos fazer um estudo sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, a autoria é disputada. Uns autores dizem que é Paulo. É um livro muito especial, porque apesar de alguns teólogos chamarem de até uma epístola de palha, é uma epístola, na verdade, é a palavra de Deus, está no cânon da igreja primitiva. Vamos falar sobre a mediação de Cristo. Eu creio que tenha sido Paulo que escreveu essa epístola. No capítulo 3 ele diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, aqui, um traço interessante: quem edificou todas as coisas é Deus. Se Paulo aqui, o autor de Hebreus, ele ensina que quem edificou todas as coisas é Deus, e reconhece que foi por meio de Jesus que todas as coisas foram feitas, Jesus é então assim um instrumento, mediador, a ferramenta, vamos dizer assim, lógica e espiritual, real, que o Pai usou para fazer todas as coisas. Vede, irmãos, verso 12 do capítulo 3, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Coração mau e infiel. Esse coração mau e infiel se aparta do Deus vivo. Como diz o salmista, né? Não conhecerei o mal, diz Yahvé. Coração mau se afastará de Yahvé. E diz Paulo: antes exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então aqui o autor fala bem claro que só participaremos das promessas de Cristo se guardarmos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, a fé. A fé em prioridade. Este foi o exemplo que o Senhor deixou na cruz por nós. Ele não só demonstrou a fé nas promessas que nele estavam sendo realizadas, como o Cordeiro sacrificial pelos nossos pecados e Messias, como ele deu prioridade à agenda do Pai. Primeiro o sacrifício, depois a submissão de todos os seus inimigos, o último dos quais será a morte, que se extinguirá da existência humana e do universo. E a segunda morte para aqueles que se apartarem com o coração mau, endurecido pelo pecado, do Deus vivo. A segunda morte será separada, isolada do universo, num lago de fogo que não se extingue. Por isso a advertência de Paulo, ele diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós. Então, vede, irmãos, alertai-vos, irmãos, sede alertas, vigilantes, para que nunca haja, para que nunca, do começo até o fim da nossa confissão de fé, na promessa do Deus Santo e vivo, um coração mau e infiel. Um coração mau e infiel, que se aparte do Deus vivo. Hoje no mundo nós vemos que o nosso coração é realmente mau, e ele é um coração infiel.
E só se nós continuarmos firmes nessa fé e na graça que vem do Espírito Santo de Jesus, é que esse nosso coração ficará sob o domínio, a sua maldade ficará sob controle, a sua infidelidade ficará sobre os pés de Jesus. Esse mal no nosso coração, essa infidelidade, vai ficar, pela graça do Senhor, dominada. Ela não vai poder se expandir, dar frutos, mas ela está lá. Por isso Paulo diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Antes aconselhai-vos, instruí-vos, edificai-vos, confortai-vos, consolai-vos, em suma, exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, no presente, todo dia, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que faz então o crente? Alguns, que Paulo não quer que nenhum se perca, mas o que pode fazer que um se perca é o endurecimento pelo engano do pecado. É o antinomismo, né, que chamam. Porque nós aceitamos Jesus, agora podemos pecar. Tem até uma música de um compositor aí mundano que fala assim: não, pelo contrário, a Bíblia não dá nenhum espaço para a salvação daquele pecador consciente, aquele que não se arrepende, não corrige, não domina pela graça do Senhor Jesus, inspirado pela fé, o dom da fé, que herdará melhores promessas e herdará o descanso, que nós falaremos um pouco aqui da Epístola de Hebreus também. E se dá o vício, se dá a violência, se dá a feitiçaria, a idolatria, os pecados que estão em Gálatas capítulo 5, os pecados da carne, inclusive o satanismo, que hoje é muito comum no rock, na juventude, na moda da juventude, piercing, brincos e tatuagens, coisas horrendas e até jogos infantis de violência. Afaste dessas coisas, porque essas coisas são perversas, são malignas, e essas coisas enganam o nosso coração. Essas são algumas observações da Epístola de Hebreus. E a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Comparecemos diante do Senhor para examinar nosso coração, tirar, dominar todo o mal que germinar, toda a erva daninha do nosso coração, de amargura, de rebelião e de pecados do mundo e da carne. Bom, na outra parte nós falaremos mais sobre a carta de Hebreus, inclusive sobre o descanso, que Paulo fala sobre a doutrina do descanso na carta dos Hebreus. Muito obrigado por a audição. Fique com a graça, a salvação, pela graça, pela fé da santificação, a fé que santifica, guarda do pecado, em nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, Deus de Israel. Parabéns, Israel, por seus 60 anos de independência.